Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10:08. Desde a última sexta-feira, candidatos e candidatas, partidos políticos, federações partidárias já podem fazer campanha para apresentar as propostas, para pedir votos, mas tem algumas regrinhas em relação a isso. No dia 30 começa a campanha no rádio e na TV. Para falar sobre o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é, a gente conversa agora ao vivo aqui na Band News FM com Pablo Aragão. Ele que é secretário de eleições do TRE aqui de Minas. Bom dia, Pablo. Bom dia a todas e a todos. Pablo, é o seguinte, pra gente começar de uma forma mais direta, nas ruas, o que é permitido e o que não é? Pode ali colar adesivo em árvore, em muros alheios? O que a gente pode dizer em linhas gerais que é permitido e o que fere a regra eleitoral? A primeira regra é que a propaganda veiculada em bens públicos e em bens de uso comum, ela é vedada pela legislação. Então, poste, praça, viadutos, nada disso é possível de ser utilizado para veicular propaganda eleitoral. E aí a gente tem uma série de possibilidades legais para os candidatos e os partidos políticos. Exemplo da propaganda móvel na rua, através dessas bandeiras que já temos visto aí nas ruas. Elas devem obedecer ao critério da mobilidade, não podem atrapalhar o trânsito, nem a movimentação de pessoas. Também podemos falar nas carreatas, nas passeatas, tudo isso é possível. E a gente tem chamado a atenção para a continuação da proibição do uso de outdoor, qualquer engenho que se assemelha a esse artefato de publicidade, completamente proibida pela legislação. Pablo, quem fala com você é Murilo. A respeito dessas bandeiras, talvez, que hoje é o artefato mais usado aí pelos candidatos nas ruas, né? A gente vê muito nos passeios, assim, no meio da rua, enfim, mas alguns parecem até irregular, porque tampam a visão do motorista, às vezes atrapalha até o pedestre de passar ali no meio de duas avenidas. Como denunciar isso e como funciona essa fiscalização do TRE? Uma vez constatada a irregularidade, há punição para o candidato? Como é que isso funciona? Bom dia, Murilo. Esse tipo de propaganda não pode impedir a circulação de pessoas nem atrapalhar o trânsito. Então, nessa situação, a gente indica que o eleitor, aquela pessoa que se sente prejudicado, possa, através de um aplicativo que o TSE liberou, chamado Pardal, comunicar esse fato ao juiz eleitoral competente aqui de Belo Horizonte, que vai providenciar a retirada da propaganda e, em caso de reincidência, é possível até a aplicação de multa ou sanções mais pesadas para os candidatos. Perfeitamente. Para você chegando agora a Band News FM, Pablo Aragão, ele que é secretário de eleições do TRE aqui de Minas Gerais. Pablo, agora é a Luciana falando com você. Bom, no dia a dia, né? A gente pelas redes sociais, como é que fica essa questão nas redes sociais? Tá tudo liberado, eu digo, claro que não as fake news, né? Não as manipulações com inteligência artificial, mas qualquer cidadão pode postar ali o rostinho, a carinha, pode gravar vídeo pedindo voto. Como é que tá esta situação agora, levando em conta que rádio e TV só a partir do dia 30, né? Então, há alguma relação quanto a isso? Redes sociais e TV e rádio que é só a partir do dia 30? Bom dia, Luciana. O candidato, a candidata, eles podem fazer a propaganda na rede social, né, no seu canal, pode fazer um impulsionamento desse conteúdo, desde que seja para favorecer a sua própria candidatura, ou seja, não pode impulsionar uma candidatura de forma negativa do oponente. Em relação ao eleitor, à eleitora, podem apoiar os candidatos através das suas redes sociais, mas esse apoiamento ele não pode ser remunerado, ou seja, os blogueiros, os youtubers ou qualquer outro cidadão que se apresente na rede social como influencer, ou mesmo aqueles que apenas estão ali no uso não monetizado, essas pessoas não podem receber dinheiro dos candidatos para fazer essa propaganda. Então, é uma propaganda espontânea e deve obedecer aí o critério, como você mencionou, da proibição de veiculação de desinformação e fake news contra candidatos e contra também o sistema eleitoral. Agora, Pablo, sobre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, tem regra, o candidato ele vai ter que colocar ali uma tarja, enfim, mostrar para o eleitor que aquilo foi gerado por computação? Exatamente. O uso da inteligência artificial na propaganda é talvez a grande novidade
para as eleições de 2024. Então, houve uma regulamentação por parte do TSE, através de uma resolução que foi publicada em março deste ano, e a regra básica é que é permitido o uso da inteligência artificial desde que essa utilização seja divulgada, ela seja publicizada para a sociedade, para os órgãos públicos, para o eleitor em geral. Então, como isso deve ser feito? Os candidatos partidos devem trazer no material da propaganda a indicação de que ali houve uso de inteligência artificial e qual a tecnologia utilizada. Então, isso tem que estar estampado através de rotulagem ou através também, se for uma propaganda em áudio, ser informado por eleitor no início da propaganda. Então, a regra é a publicidade do uso dessa tecnologia. E aí a gente tem também algumas limitações. Então, a deepfake, que é aquela tecnologia utilizada para sintetizar imagem, voz, inclusive de pessoas que não existem, de pessoas que já faleceram, essa tecnologia ela é proibida e pode gerar, inclusive, a cassação do registro do mandato. E em relação ao uso de chatbots e também de avatares, a legislação vai dizer que o candidato pode utilizar, só que essa tecnologia não pode induzir o eleitor ou a eleitora a uma conversa real. Então, ali, no chatbot, no avatar, o candidato não pode simular que está dialogando com o candidato, apenas prestar as informações que o eleitor venha a solicitar através da tecnologia. Ô Pablo, agora lá em São Paulo, a gente está vivendo uma situação muito peculiar com o candidato até seu xará, Pablo Marçal, que ele tem pagado para pessoas divulgarem, né, ataques contra candidatos. Ele faz até uma competição entre seus seguidores para quem compartilhar mais vídeos e tal. A Justiça Eleitoral está pronta para coibir esse tipo de estratégia que claramente visa atacar candidatos concorrentes, ou isso só vai ocorrer depois das eleições? Eu digo assim, está pronta para coibir em tempo real, porque uma vez que um vídeo desse está um dia no ar, ele já causou um estrago gigantesco. A Justiça Eleitoral, a partir do momento que a propaganda na internet ganhou esse corpo, né, e essa importância perante o eleitorado, tem se estruturado. Então, hoje a gente tem uma legislação muito mais ampla, hoje a gente tem uma legislação que prevê uma série de ações que podem ser tomadas pelos juízes, pelos tribunais, para coibir práticas ilegais já no âmbito da propaganda, inclusive levando obrigações aí para os provedores de internet, também para os provedores de aplicativo. Então, poderia dizer para você que, na hipótese de ilegalidade no curso da propaganda, é possível que no âmbito do poder de polícia eleitoral, que abrange aí a propaganda, os juízes eleitorais com competência para propaganda possam tomar as medidas. E no âmbito dos abusos, e aí a gente fala em abuso de poder político, poder econômico, até abuso dos meios de comunicação, esse abuso ele é apurado em um processo específico e muitas vezes isso, como demanda uma ampla defesa e um contraditório mais amplo, isso se estende para o período pós-eleitoral. Então, a gente tem trabalhado esse tema, né? A Justiça Eleitoral tem vários canais de denúncia, a gente tem agora o sistema de alerta à desinformação, a gente tem o Pardal, a gente tem os próprios juízes e cartórios eleitorais abertos para receber denúncia e também tem o Ministério Público que atua enquanto fiscal do ordenamento jurídico, buscando que o processo eleitoral transcorra dentro da normalidade. Então, toda ação que se mostre irregular ou que se mostre abusiva do ponto de vista da normalidade do pleito é passível de ser aí, eu diria, apurada e ser também combatida pela Justiça Eleitoral. Muito bem. Pablo, se der tempo ainda de você nos dizer o seguinte, a resposta ao nosso ouvinte César, tá? O César está perguntando sobre prazos para eleitores. Bom, quem quer transferir título ou quem quer ter acesso aí à acessibilidade, um ponto com acessibilidade ou algum outro ponto mais perto de casa, enfim. Quanto ao eleitor, no que diz respeito, né, a essa obrigação de votar, ele que tem até 70 anos de idade, como estão os prazos? O que dá tempo ainda de alterar ou não? Bom dia, César. O prazo para operações no cadastro eleitoral, ele se encerrou em maio. Então, desde o dia 9 de maio, o cadastro eleitoral já está fechado, a gente não consegue mais fazer novos títulos, a gente não consegue fazer transferência de títulos, a gente não consegue alistar novos eleitores. E em relação a essa questão da acessibilidade, eu sugiro que o César entre no site do TRE e procure lá na página
da ouvidoria e faça uma solicitação para o TRE poder verificar as possibilidades aí de alocação em uma outra sessão, né? Se houver prazo e se houver possibilidade técnica, considerando aí o transcurso já do período eleitoral, que já estamos na reta final desse processo. Então, aí a gente precisa ver na prática se é possível realizar qualquer movimentação para ajudar esse eleitor no exercício do voto. Pablo, para a gente finalizar, uma dúvida aqui mais prática. O TRE, ele precisa ser provocado, ele precisa ser instigado? Alguém precisa fazer uma denúncia para ele abrir uma ação contra determinada violação aí da regra, ou ele tem esse poder de polícia, tem um núcleo aí de fiscalização também? A gente tem dois momentos em relação à propaganda eleitoral. A gente tem o momento do poder de polícia, que é esse momento de coibir a prática ilícita no âmbito da propaganda, e para isso as cidades têm juízes eleitorais com competência para o exercício do poder de polícia na propaganda eleitoral. Mais especificamente aqui em Belo Horizonte, nós temos uma comissão de propaganda composta aí por 3 juízes e temos também os demais juízes eleitorais da capital. No âmbito do poder de polícia, o que é possível é fazer a remoção do conteúdo, a remoção da propaganda. Para a hipótese de se apurar isso no âmbito do processo eleitoral, para efeito de pagamento de multa ou outra sanção, a gente precisa que os legitimados acionem a Justiça Eleitoral. Então, aí, quem são essas pessoas? O Ministério Público, os candidatos, os partidos políticos precisam acionar a Justiça através de uma ação específica chamada representação eleitoral por propaganda irregular. Então, a gente tem o poder de polícia, a Justiça Eleitoral pode atuar de ofício para retirar, para coibir práticas ilegais, mas para aplicar multa ou outras sanções a gente precisa, né, considerando aí o princípio da inércia da jurisdição, que os legitimados acionem o Poder Judiciário para tanto. Pois não, muito obrigada. E mais uma pergunta, ouvinte Rodrigo, perguntando sobre a propaganda em cinemas, clubes, templos, igrejas. Como é o funcionamento? Quais são as regras? Esses estabelecimentos são considerados pela legislação eleitoral como bens de uso comum. Então, tudo aquilo que é bem de uso comum, ou seja, tudo aquilo que a sociedade pode acessar livremente, a exemplo de igrejas, de clubes, de escolas, nesses ambientes a propaganda eleitoral ela é proibida. Então, o candidato não pode fazer a sua propaganda nesses lugares, estando sujeito aí a multa e, a depender da gravidade, até a uma sanção por abuso de poder, que pode levar à cassação do registro ou também do mandato, no caso de eleito. Tá certo. Pablo Aragão, secretário de Eleições do TRE, aqui de Minas Gerais, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço a vocês e desejo um ótimo dia a todas e todos os ouvintes.